Bom dia! Vamos lá, notícias das semanas, roda a vinheta aí e vamos chegar agora falando sobre máscara facial em condomínio. E essa notícia vem lá de Goiânia, tá? Condomínio pode multar morador sem máscara em área comum. O que aconteceu lá? A sentença arbitral manteve penalidade a condômino ao considerar normas federal, estadual e municipal. O autor ingressou perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem de Goiânia com ação anulatória de multa condominial, bem como indenização por danos morais e materiais. Alegou que foi multado pelo não uso de máscara na área comum do condomínio e que a autuação ocorreu por retaliação, posto que sua esposa vem questionando a atual gestão do síndico. Eu acho que tem dois momentos aí nessa circunstância aí. Então, o morador foi multado por não estar usando a máscara dentro do condomínio e ele entrou com uma ação para anular a multa que ele recebeu. E ele alegou que ele foi multado porque é uma retaliação do síndico, tendo em vista que a sua esposa vem questionando a atual gestão. É comum, muito comum, nós vermos dentro dos condomínios uma pessoa, né, uma pessoinha, quando ela recebe uma notificação, uma advertência, uma multa, automaticamente ela apontar algum erro da gestão, ela encontrar alguma falha da gestão. Não, olha só, veja bem, você me multou, mas aquela planta lá tá sem água, tá morrendo aquela planta lá, né? Você não pode fazer isso, então vai te preocupar com a planta primeiro ou depois de querer me multar. Isso é um comportamento que eu conheço de perto, nem de longe, tá? Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, não sou aqui o árbitro deste caso, estou mencionando e já dando o meu comentário, ok? O que disse ainda a ação contra o condomínio? A administração não tem legitimidade para aplicar penalidades pelo não uso da máscara, visto que inexiste previsão no regimento interno e a regra não foi aprovada em assembleia. Veja, tem fundamento, hein? Aqui é muito interessante o argumento utilizado pelo advogado junto com o autor. Ao analisar a demanda, o árbitro destacou que a OMS recomendou o uso de máscara de proteção facial e que, deste modo, todos os entes federativos poderiam adotar regras visando reduzir os riscos de contágio. Destacou que, em âmbito federal, foi promulgada a lei que determina o uso obrigatório de máscara em ambientes coletivos. No estado de Goiás, foi expedido decreto nesse sentido e o mesmo ocorreu no município de Goiânia. Tá aí. Veja bem, o argumento do morador, né, da pessoa, olha só, Paulo, tu não viu, né? Essa aqui tu não conhece, ah? Essa aqui é de diretor. O autor, ele entrou com a ação e ainda disse no meio da inicial que o condomínio não tem legitimidade para a multar, tendo em vista que não há uma previsão no regimento interno de que haja a proibição. E aqui é que começa a morar, aqui começam as coisas interessantes, né? Esmiuçando os casos nas entrelinhas, tá? O que acontece? O árbitro, ele acabou dizendo que, olha, ainda em que pese não tenha uma norma específica dentro do regimento interno, porém, existe uma norma superior, existe uma norma que é um decreto estadual e também existe uma lei federal que obriga o uso de máscara em ambientes coletivos. Pau! Bem na cara! Como assim? Ele pode multar, mas aí a questão que se impõe seria a seguinte: se não está no regimento interno a previsão de uma multa, como que ele estabeleceu essa multa? Como que ele fundamentou essa notificação? Pega essa agora! Você não precisa notificar
uma pessoa dentro do regimento interno, ou melhor, dentro do condomínio, única e exclusivamente com o que está previsto dentro do regimento interno. Se ela, por exemplo, está descumprindo uma norma pública, uma lei, dentro daquele ambiente, o síndico vai notificar ele com base neste descumprimento. Notificação. Agora, a imposição de multa tem o valor? Como que vai fazer o valor? Se está ali dimensionado ou não dentro do regimento interno. Os advogados de plantões vêm para essa polêmica junto comigo aqui, doutor Henrique Castro. Eu vou continuar lendo aqui e ao final vamos ver como que foi a fundamentação dessa sentença. Quem disse isso? Caso isso é evidente, com isso é evidente que existe previsão legal em todas as esferas que tornam o uso obrigatório de máscaras em locais públicos, ainda que em propriedade privada, como é o caso da área comum dos condomínios edilícios ou não. Vamos seguindo em frente. E considerando que o regimento interno do condomínio prevê multa em caso de descumprimento de obrigações, lato sensu, genérico, o que é o caso dos autos, não há se falar em usurpação do poder de polícia. É o poder administrativo, não é aquela polícia que tem o giroflete em cima, tá? O pedido de nulidade foi, assim, indeferido, visto que o ato não padece de ilegalidade, bem como negada a indenização por danos morais, já que não houve prejuízo, ou não houve prova do prejuízo, tá? Então isso aí que está lá no site migalhas.com.br. O advogado, ele atua pelo condomínio, aí, enfim. Vejamos o que você faria, senhor síndico, nessa situação. Você iria impor a multa, fazendo com que realmente seja cumprida uma norma extraordinária, fora do regimento interno, nem tendo previsão do regimento interno. Acontece muito, sabe como também? Aqueles condomínios grandes que presenciam pessoas menores de idade transitando sem capacete, sem habilitação, sem os devidos equipamentos, tudo aquilo que a legislação ela obriga. Então, o que você faria? Você usaria esse argumento pelo descumprimento de obrigações. Como assim descumprimento de obrigações? No teu regimento interno, como que é o capítulo das penalidades? Você deixa bem claro ali os verbos proibir, é proibido, ou isso ou aquilo, ou você deixa genérico, deixa aberto, isso, tá? Então, uma das situações que eu também gosto de mencionar é quando é utilizado para uma finalidade diversa daquela que o condomínio é constituído. Por exemplo, condomínio residencial, e aí aquele apartamento, aquela casa está realizando uma atividade comercial. Se no teu regimento interno não tem uma previsão legal, você pode usar o Código Civil, e aí o Código Civil vai estar lá dito que é proibido dar aquele espaço, aquilo ali, a destinação diferente daquela que ela foi constituída. Então, se o condomínio é residencial, ele tem que exercer, os proprietários, todas as unidades, tem que desempenhar uma atividade residencial. Tá, mas e o home office, como que fica? Tá, e como que fica agora com a pandemia? Tem uma série de flexibilizações, tem uma série de atividades que não se configuram, não se caracterizam como atividade de mercancia ou que vai fazer, e você vai conseguir sim defender aquilo que pode e aquilo que não pode. Onde é que o síndico tem que ficar nesse polo, né? Ou de um desses polos? O síndico tem que ficar no polo onde as leis, onde as normas precisam ser cumpridas, porque o Código Civil vai dizendo lá que o síndico é aquele que deve fazer cumprir aquilo que está determinado pela Assembleia, certo? Você tem que fazer cumprir, não é uma liberalidade você, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou vou deixar de aplicar a notificação, a multa, a alguma coisa que vai. Fechou? É uma situação que pode dar pano para manga, hein? Pode ser que haja aqui uma apelação, pode ser que haja um recurso, pode ser que haja alguma continuidade ainda, tendo em vista que não se esgotou o papo aqui.
Alteração de fachada, de novo, papo legal, papo que muitas vezes o síndico encontra no dia a dia uma dificuldade de poder convencer as pessoas, cara, você não pode mudar a cor do teu apartamento porque ele é teu, porque você comprou, você pagou, você resolveu morar em uma comunidade e essa comunidade precisa ter um padrão, ok? Então, morador do DF não pode alterar fachada de apartamento sem autorização. Olha aí, ó, das bandas do professor Henrique Castro. A 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença que obriga a moradora do edifício residencial, depois você procura, ao recolocar janelas e esquadrias do seu apartamento nos moldes estabelecidos na convenção do condomínio. O colegiado concluiu que a alteração promovida pela ré afeta a fachada do edifício. Tem que mudar, não pode. A moradora conta nos autos que a troca das janelas e esquadrias não acarretou a descaracterização do edifício, na forma a justificar a retirada. No recurso, afirmou que, conforme laudo pericial, as modificações promovidas são muito discretas, motivo pelo qual não desequilibram a harmonia estética do prédio e não afrontam, consequentemente, a convenção do condomínio e a legislação regente. Seria vigente? Regente é o que rege, né? Bom, enfim, não sou professor de português. Além disso, segundo ela, inexistiria uniformidade na fachada, tendo em vista as grades afixadas em outras unidades imobiliárias do mesmo condomínio. Por fim, ressaltou que as telas de proteção foram instaladas na parte interna do imóvel, de forma discreta, quase imperceptível. A desembargadora Nídia pontuou que, conforme a previsão do Código Civil, é dever do condômino não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. De acordo com o relator designado, a fachada de um prédio é um compromisso em que o direito de propriedade cede a uma pequena parcela ao interesse coletivo de ter um edifício uniforme, bonito e harmônico. Dessa maneira, o colegiado manteve por maioria a sentença que determina que a moradora do edifício recoloque janelas e esquadrias nos moldes originais estabelecidos pelas normas do condomínio no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$100 até o limite máximo de 10 mil. Em Brasília, o couro come. Não tem que fazer alteração de fachada segundo o seu bel prazer. Parece que isso é muito natural, ou melhor, parece que isso é muito simples de se entender quando a pessoa já tem a orientação de que vai morar em condomínio, mas não é. Você percebe que um caso como esse, em 2021, as pessoas que estão recentemente entrando para morar em condomínio, elas não entenderam ainda que, mesmo que segundo o seu critério, aquela diferença, ou melhor, aquela janela não vai fazer tanta diferença assim, aquela mudança não vai fazer tanta... Não, mas nem dá para perceber, é tão discreto, né? Não mexe no que foi construído, da forma que foi construído, porque vai gerar o que acabou de acontecer. Não tem nenhuma justificativa para alterar sem que haja a aprovação da Assembleia. Se a Assembleia aprovou a alteração da fachada, beleza, aí dá para fazer a alteração da fachada. Agora, enquanto não foi, não foi. Tem uma situação que eu vivi que é o seguinte: foi aprovado um padrão de tela aquelas de proteção, né? Inclusive, foi o padrão, a cor da tela era uma que fazia, ela era mais próxima da cor da própria edificação, e existiam outras telas que não poderiam ser utilizadas por conta da cor, também fazia uma diferença muito grande. O que aconteceu? Uma pessoa, né, um condômino desavisado, foi lá e colocou uma cor fora do padrão. E aí o que o síndico teve que dizer? Olha, infelizmente você vai ter que alterar, porque esse é o padrão que foi aprovado em assembleia. Não, mas olha só, eu não tenho dinheiro, já foi um custo para comprar essa, para não sei o quê. Lamento. Não, mas o que eu faço? Isso, aquilo, agora.
infelizmente. E aí a pessoa teve que alterar, teve que tirar, pagou uma grana para botar e pagou outra grana para tirar. Infelizmente, esse é o seu trabalho, fazer cumprir as normas dentro do condomínio. Senhor síndico, se você não gosta de enfrentar problemas, enfrentar situações constrangedoras como essa, não se candidate ou não se reeleja, ok? Roubo de 18 mil, essa é aquela notícia que eu não curto, mas infelizmente tem que dar. Ex-síndico em Santa Catarina é condenado por usar cartão do condomínio. Ó, já tem um sinal que em determinadas administradoras e determinadas gestões, o pagamento, né, o uso dos recursos financeiros do condomínio, ou é um caixa síndico, dinheiro em espécie, fica no cofre da administração, ou ele usava o bom e velho cheque. Quem lembra? Hoje, para encontrar um cheque é que nem encontrar uma mosca branca. Muito raro, muito difícil. Agora, com o Pix, com os cartões de crédito, cartão de conta corrente, ficou muito mais fácil o síndico comprar e não ter o problema de como aconteceu comigo, o roubo do dinheiro do condomínio, tá? Roubaram do meu cofre uma grana forte, tá? Depois a gente descobriu quem foi que roubou e tal, etc. Mas hoje com o Pix e com os cartões, não tem mais desculpa do síndico fazer compras com valores maiores do que os aprovados ou valores que não sejam rastreados, tá? E também acontecer de roubo e furto desse dinheiro. Mas aqui, pelo que eu observo, ainda assim as pessoas conseguem fazer umas peripécias. Um homem que exercia a função de síndico em um prédio da cidade de... não vou dizer de onde é a cidade, foi condenado por desviar cerca de 18 mil reais da conta bancária pertencente ao condomínio. A decisão é do juiz tal. O que aconteceu aqui? Segundo a denúncia do Ministério Público, o ex-síndico realizou 17 saques em quantias que variavam entre 3 e 10 mil. A apropriação indevida da quantia ocorreu entre os anos... mas já faz bastante tempo isso. E isso é o problema da justiça, né? Demora para vir a sentença. O homem utilizava o cartão de débito da conta do condomínio para fins particulares. Então imagina só, ele ia para o shopping e dele usar o cartão de crédito do condomínio, né? São uns chibungo mesmo. Toda a documentação comprobatória, como cheques avulsos e extratos da conta corrente, com o registro dos saques, comprovam que o réu utilizou a condição de síndico para tomar em proveito próprio recursos em dinheiro que não eram dos réus, né? No caso aqui o condomínio que ajuizou a ação. O homem foi condenado por apropriação indébita a pena de 3 anos. Tomou-lhe pau bem na cara, tem que ser mais até inclusive. 6 meses a 20 dias de reclusão, inicialmente em regime aberto. Por causa da dosimetria da pena, baixinha, pequenininha, vai ficar em regime aberto. Eita, infelizmente tinha que tomar 20 anos, tá? 34 dias de multa, 1/30 de salário vigente, a época do fato ocorrido da forma legal. Da sentença prolatada ainda cabe recurso. Olha só, o fato aconteceu em 2015, nós estamos em 2021, ainda tem mais ainda um eito de tempo para dar de recurso, tá? Então esses são os problemas da justiça brasileira, tá? Eu acho um absurdo que não se tenha uma diminuição no volume de recursos ou no tempo em que os processos tramitam. Infelizmente, eu sou uma voz talvez assim, dissonante e tal, mas acredito sim que existam outros profissionais, existam muitos advogados que também pensam como eu, que é um excesso de recurso, o tempo processual é muito, já melhorou bastante, mas tem muito mais ainda para melhorar. Qual é a solução disso, tá? Na minha modesta opinião, qual é a solução de um condômino, ou até mesmo toda a coletividade, não ter que ressarcir, porque esses 18 mil que o síndico tirou, ele vai ter que ser reposto, porque previsão orçamentária, o condomínio ele trabalha pelo regime de caixa, então entra e sai. Esse dinheiro na conta corrente não fica
disponível. O que fica disponível e o que acumula é o fundo de reserva. Então, ele não tirou do fundo de reserva. Talvez ele fez a movimentação, não sei, não está dito aqui, mas ele tirou do fluxo do caixa, daquele dinheiro que estava na conta corrente. Então, esse dinheiro que estava na conta corrente deveria para ser pago alguma despesa. Ou se ele conseguisse tirar do fundo de reserva, esse dinheiro tem que estar no fundo de reserva para uma utilização futura. Sabe qual é a situação? A situação é que o teu condomínio tem que ter uma pólice de seguro com cobertura de responsabilidade civil para que o condomínio seja indenizado. Ele tenha ali a segurança de não ter que desembolsar esse valor a título de chamada extra para repor, para pagar uma fatura de energia elétrica, uma fatura de água e gás, enfim. Amanhã é sábado, não estarei aqui, vou estar no meu dia de descanso, mas segunda-feira estarei às 7h07 aqui com essa motivação, com essa energia para dizer simplesmente para ti o seguinte: complicar para quê, meu amigo? Simplifica, valeu? Tchau, tchau, até segunda, um beijo no coração!